coisa mais querida da minha vida, aqui professora Adriane Fauci. Vamos continuar aqui o estudo dos nossos princípios fundamentais e hoje nós vamos falar a respeito dos objetivos da República Federativa do Brasil. Então vamos começar aqui, artigo 3º da Constituição Federal, vai dizer quais são os objetivos do Estado brasileiro. O que são objetivos? Objetivos são coisas que o Estado deve alcançar, aquilo que ele deve buscar. Por isso que os objetivos aqui na nossa Constituição, eles começam com verbos, porque eles vão trazer ações do Estado, coisas que o Estado deve perseguir. Por isso que a gente pode dizer que o rol de objetivos é um rol exemplificativo, que claro, não é só esse que a gente vai ver aqui do artigo 3º. Você vai ler, construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginação, promover a vida de todos, lá. Então a gente tem alguns objetivos. Obviamente que eu não tenho como elencar todos os objetivos do Estado brasileiro. Tá? E claro, tem mnemônica. Essa mnemônica é meio ruim, sabe? Eu acho... Não sei se ela é ruim também, ruim, né? Conga erra pró. Mas, ó, já vi de tudo, nenhuma acho tão legal. Então essa aqui talvez aí ajuda você a memorizar quais são os objetivos. Eu penso que eu gosto de conga, porque conga... Lembra de Conga La Conga, que me lembra a Gretchen, e a Gretchen é legal, né? Então a gente lembra aqui os objetivos da República, Conga Erra Pró. Então a gente viu que o rol é exemplificativo, que eu posso ter outros objetivos alinhados pela República Federativa do Brasil, e justamente porque são normas que dizem para o Estado um fazer alguma coisa, um realizar alguma coisa, é que os objetivos são classificados como normas programáticas. As normas programáticas, a gente vai ver isso mais pra frente, são aquelas normas que são de eficácia limitada, mas que estabelecem comandos para o Estado. Faz isso, realize aquilo. Então, quando a Constituição fala assim, é o objetivo da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ela está dizendo, Estado, realize programas, políticas públicas, ações voltadas para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Por isso, chamamos essas normas de normas programáticas. A gente pode dizer ainda que os objetivos estabelecem prestações positivas do Estado. Faz sentido? Claro que faz. Quando ela diz constrói, garanta, assegure, promova, erradique, o que a Constituição está dizendo? Faça isso, Estado. Não depende do indivíduo, depende do Estado a promoção dessa realidade, ok? Então, os objetivos da República, Conga erra pró, tem que memorizar, rol exemplificativo, são normas constitucionais de caráter programático e implicam em prestações positivas do Estado. Implica dizer para o Estado, faça isso, realize aquilo. Vamos analisar cada um deles agora. O primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Que bonitinho. Aqui a Constituição está dizendo, Estado, promova a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a solidariedade entre as pessoas. Essa regra, esse objetivo, também é chamado de princípio da solidariedade. E já apareceu assim em prova. O princípio da solidariedade previsto na Constituição Federal é alternativa A, uma coisa, B, outra, e você tinha que saber que o princípio da solidariedade é o objetivo da República que determina a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Observe que coisa legal. Esse objetivo, ele consagra as 3 gerações de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são divididos, basicamente, de forma clássica, em 3 gerações. Direitos de primeira, segunda e terceira geração. Os direitos de primeira geração, que são os primeiros direitos que surgem na história da humanidade, são os direitos de liberdade. A ideia da liberdade, direitos de primeira geração. Os direitos de segunda geração são relacionados à ideia de igualdade, de justiça social. Então, ó, liberdade, justiça social, direitos de segunda geração. E os direitos de terceira geração, eles são relacionados com a ideia de fraternidade, de solidariedade. Aqui, ó, solidário, terceira geração. Também vi uma questão falando que o princípio, o objetivo de construir a sociedade livre, justa e solidária consagra as 3 gerações de direitos fundamentais. Tá correta a questão. Beleza? O segundo princípio fundamental aqui voltado para o objetivo, que também é objetivo, é garantir o desenvolvimento nacional. Quando a gente pensa em desenvolvimento nacional, a primeira coisa que vem à nossa mente é, se é para garantir o desenvolvimento nacional, o Estado deve promover ações no meio econômico, então deve ser isso, não só. Quando a Constituição fala garantir o desenvolvimento nacional, ela está dizendo sim, deve-se pensar no desenvolvimento econômico, mas não apenas isso. Eu tenho que pensar no desenvolvimento cultural e respeito especialmente às normas ambientais. Então, garantir o desenvolvimento, beleza, mas para isso eu não vou destruir todo o nosso meio ambiente, certo? Então, quando fala garantir o desenvolvimento nacional como objetivo, eu tenho que garantir o desenvolvimento econômico, sim, só que com a perspectiva de se proteger também as questões ambientais.
ambientais e promover o desenvolvimento também da cultura nacional, ok? Erradicar. Aí aqui tem umas pegadinhas de prova bem besta, mas a gente não vai errar mais, olha só. Diz aqui a Constituição como objetivo: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí vem assim em prova: erradicar a pobreza e reduzir a marginalização e as desigualdades sociais e regionais. Cuidado, né? Literal aqui, mas às vezes na leitura pode passar batido. O que eu viso erradicar é a pobreza e a marginalização. E eu vou tentar reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aqui a gente tem algo bem importante. O que esse dispositivo ele visa assegurar é a chamada igualdade material. Quando a Constituição fala, vou tentar reduzir as desigualdades, é porque existe uma situação no país de desigualdade social. Então o que o Estado tem que fazer? Tem que fazer políticas públicas, ações no sentido de promover a igualdade entre essas pessoas. Aqui a gente está falando então da igualdade de tratar as pessoas diferentes de forma diferente, que é a chamada igualdade material. E ainda, como forma de concretizar aqui a ideia da erradicação da pobreza e da marginalização, o artigo 79 do ADCT, o que é o ADCT? O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é norma constitucional que fica lá no finalzinho da Constituição, ele criou o chamado Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Então, como forma de concretizar esse objetivo, foi criado esse Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, que tinha prazo de validade até 2010. Só que a Emenda Constitucional 67 de 2010 prorrogou esse prazo desse fundo por tempo indeterminado. Tá? Então, um exemplo aqui de combate, de erradicação da pobreza e da marginalização foi a criação desse fundo, que ainda existe, apesar de ter sido criado para 2010, mas ainda continua vigente graças a essa Emenda 67 de 2010. Vamos ver um pouquinho mais. O nosso último objetivo da República Federativa do Brasil é esse bem lindinho, que vai falar que o Estado, a República Federativa do Brasil, deve promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Aqui é o estabelecimento da igualdade mesmo entre as pessoas, que o Estado não deve discriminar os seres humanos em virtude da sua cor, do seu sexo, da sua idade ou de qualquer outra forma. Em decorrência disso, o STF reconheceu a possibilidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo. O fundamento constitucional foi exatamente esse objetivo da República, dizendo que o Estado não poderia estabelecer distinção entre as pessoas em decorrência do seu sexo, ou seja, em decorrência da opção sexual aqui do indivíduo. Então o STF pega e fala assim, união civil, a união estável entre pessoas do mesmo sexo é sim constitucional, ainda que a Constituição fale lá de forma diferente quando trata da questão da família, porque nós temos esse objetivo de estabelecer a igualdade dentro da ideia da opção sexual. E nós temos também uma segunda jurisprudência importante aqui, que vai falar a respeito do artigo 235 do Código Penal Militar. Quer ver? Olha comigo na tela o que diz esse Código Penal Militar. O Código Penal Militar, ele é um decreto-lei, o Decreto-Lei 1001 de 1969. Logo, se ele é de 1969, ele é anterior à nossa Constituição Federal. Olha o que ele estabelece ali como crime. Crime de pederastia ou outro ato de libidinagem. Pederastia, hoje, na interpretação no sinônimo mais utilizado, seria o homossexualismo masculino, tá? Então, a homossexualidade masculina. E daí vem lá, artigo 235. Praticar ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Então, o Código Penal Militar, que é lá de 1969, ele praticamente criminaliza aqui uma atividade, um ato libidinoso, seja ele homossexual ou não. Em decorrência desse dispositivo, foi feita uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental no STF, e ele entendeu que não estaria recepcionado, porque lembra que vem a Constituição, o que vem antes da Constituição, que está antes da Constituição, ele precisa ser recepcionado para ver aquilo que é compatível com o texto constitucional. Então ele entendeu que não é compatível com o texto constitucional a expressão pederastia ou outro, mantendo o crime aqui de ato libidinoso, e também declarou como não recepcionado a expressão homossexual ou não. Então volta ali para o texto. Então o que o STF fez? Ele entendeu que essa parte aqui, seria inconstitucional. Então existe crime de ato libidinoso ainda no Código Penal Militar? Sim, mas essa parte da pederastia foi retirado, foi reconhecido aqui como não recepcionado. E daí essa parte também,
homossexual ou não, entendeu? O STF também não é compatível com a atual ordem constitucional. Tá? Então mantém o crime de ato libidinoso, mais afastadas essas expressões. Entendeu os ministros também que isso violaria os objetivos da República, exatamente pela ideia de não discriminação, de não preconceito em relação ao sexo. Então entenda aqui, ó, que essa expressão de preconceito, sem preconceito em relação ao sexo, não é apenas do sexo da pessoa, masculino ou feminino, e sim pela opção sexual também, ok? Então, muito bem. Falamos desse objetivo que é bem importante. Vamos falar agora a respeito dos princípios nas relações internacionais. Então, você já viu comigo os fundamentos, você já viu comigo hoje os objetivos, e agora a gente vai ver aqueles princípios nas relações internacionais que estão lá no artigo 4º da Constituição Federal. Esses princípios nas relações internacionais, eles são princípios fundamentais, mas são princípios que declaram em um âmbito internacional como o Brasil se comporta. Então ele vai dizer como ele se vê num âmbito internacional, como ele deve se relacionar num plano internacional. E aqui, claro, temos mnemônica também pra gente gravar. E a mnemônica que eu gosto, tem inúmeras aí na internet, você pode procurar aquela que você mais se adapta, mas eu gosto dessa, que é a mnemônica do conde preso, não reina, coopera igual. Conde preso, não reina, coopera igual. Então vamos lá ver como que funciona cada um desses princípios. Primeiro, ó, com aqui do conde, né? Concessão de asilo político. O que é a concessão de asilo político? Uma pessoa vítima de uma perseguição no seu estado, ela pode pedir asilo em outro país. A concessão de asilo político é um direito humano fundamental, previsto lá na Declaração Universal de Direitos Humanos. A nossa Constituição, ela prevê, então, que o Brasil concede asilo político. Mas justamente por ser um ato aqui de soberania do Estado, o Brasil concede asilo político se ele quiser. Então a pessoa pode chegar e falar assim, Brasil, eu quero asilo político. O Brasil vai falar, não quero te dar, não quero te dar. É ato de soberania estatal. Além disso, o Brasil não concede asilo político em algumas situações. Quando que o Brasil não concede asilo político? O Brasil não vai conceder quando a pessoa estiver sendo vítima de uma perseguição legítima por um crime de direito comum. Quer ver um exemplo? Imagine a seguinte situação. A pessoa está lá no país dele, aí ele resolve matar alguém. Por que matar? Matar só para ver o sangue correr. Por que ver o sangue correr? Porque a pessoa é má, a pessoa quer matar. Aí ela vai lá e mata a pessoa. Aí ela vai ser perseguida? Claro, as autoridades vão ter que perseguir ela para prender ela, aquela história toda. Aí ela vem assim, Brasil, Brasil, estou sendo vítima de uma perseguição. Por favor, me conceda asilo político. Você acha que o Brasil vai conceder? Ele falou, você é louco? Nós já temos um monte igual você aqui, por que eu vou conceder asilo para estrangeiro? Não vai. Então o Brasil não concede asilo quando a pessoa estiver sendo perseguida de forma legítima por um crime lá de direito comum. Ou ainda, quando o ato que está gerando a perseguição da pessoa seja um ato que seja contrário aos objetivos e os princípios das Nações Unidas. Essas restrições você também vai encontrar lá na Declaração Universal de Direitos Humanos. Então o Brasil concede asilo político? Se ele quiser, também, ato de soberania. Mas ele concede asilo político em qualquer hipótese de perseguição? Não, qualquer hipótese não, porque ele não concede se for uma perseguição legítima por um crime de direito comum ou um ato contrário aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Outra coisa mega importante para a tua prova é a seguinte, ó. A concessão de asilo político não impede a posterior extradição do asilado. Explico. O cara vem, pede asilo político no Brasil. O Brasil entende que a perseguição que ele está sofrendo lá é uma perseguição ilegítima, que o crime que ele cometeu não seria um crime de direito comum, seria, sei lá, um crime político, alguma coisa, e concede asilo político para o indivíduo. Beleza, ele está aqui no Brasil bem tranquilo, bem feliz. De repente, um país pede a extradição dele. Só que o pedido de extradição que está sendo feito não tem nada a ver, às vezes, com os motivos que foram concedidos ao asilo para a pessoa. Então ela veio alegando que ela está sendo perseguida por uma determinada situação, o Brasil deu asilo. Mas o pedido de extradição, às vezes, é de outra história, por um outro crime que a pessoa, de repente, tenha cometido. Imagine que ela veio pedindo asilo porque era perseguida politicamente. Só que daí eu tenho um pedido de extradição porque ela matou alguém lá, roubou, sei lá, fez alguma coisa nesse sentido. Será que o Brasil pode pegar e extraditar? Pode sim. Então a concessão de asilo político não impede a posterior extradição do asilado. É claro que a gente só não vai extraditar se o pedido de extradição foi para julgar essa pessoa lá por um crime político ou crime de opinião. Mas aí a gente não extradita por crime político e de opinião, ok? Muito bem. O segundo princípio aqui nas relações internacionais do nosso Conde é a defesa da paz. O
Que coisinha querida, qual que é a ideia? O Brasil vai defender a paz, só que aqui não é só um aspecto dele promover a defesa. A defesa da paz ela tem uma perspectiva negativa e uma perspectiva positiva. Ou seja, o Brasil defende a paz negativamente quando ele não promove conflitos armados, quando ele não fomenta a agressão armada, os movimentos de guerra, por exemplo. E ele também tem uma perspectiva positiva quando ele promove a paz. Então, tanto não gerando guerra, não promovendo movimentos armados, ele defende a paz. Quando também promovendo a união entre os estados, ele faz essa defesa da paz. Então, a defesa da paz tem uma perspectiva tanto negativa, um aspecto negativo, mas também um aspecto positivo. Próximo princípio, prevalência dos direitos humanos. Então, quando de preso, a prevalência dos direitos humanos. A ideia aqui é, o Brasil está dizendo, mundão, né? Cenário internacional, aqui dentro e aí fora, o que deve prevalecer são os direitos humanos. Então, tanto num plano interno, no sentido de que o Brasil vai criminalizar, vai punir comportamentos que violem direitos humanos, quanto ele vai respeitar direitos humanos, vai se comprometer a assinar documentos internacionais que respeitem direitos humanos. Então, qual que é a ideia de prevalência dos direitos humanos? Internamente, o Brasil se compromete a criar normas de proteção e prevalência desses direitos aqui, quanto no âmbito externo ele respeita também assinando esses documentos e tudo mais. Então, prevalência dos direitos humanos, esse princípio, ele pode inclusive se sobrepor à soberania do Estado. Quando nós estudamos soberania, eu disse que soberania não é mais um conceito absoluto, lembra? A soberania ela pode ser relativizada quando estiver em conflito com direitos humanos. Então esse princípio da prevalência dos direitos humanos, ele pode se sobrepor até mesmo à soberania do Estado, ok? Para o próximo, de solução pacífica dos conflitos. Aqui a ideia, você vê que o Brasil é um país do bem, né? É um país do coração, é um país do amor, é um país que não vai ficar promovendo guerra, resolvendo as coisas na base da guerra, da gritaria. O Brasil, ele é um cara que vai tentar solucionar os seus conflitos de forma diplomática, de forma pacífica. Só que cuidado, não é porque o Brasil defende a paz e promove a solução dos seus conflitos na base da diplomacia que o Brasil não pode participar de guerra, que ele teria que ser, por exemplo, um país neutro numa situação de guerra. O Brasil pode sim participar de guerra, mas a ideia é que ele não faça isso de imediato. A ideia é que o Brasil sempre tente solucionar os seus conflitos na diplomacia, mas se de repente o Paraguai resolve atacar nós aí, cheio de tererê e coisa arada, o Paraguai entra aqui, vamos atacar tudo e tal. Aí o Brasil, vamos conversar pra gente tentar solucionar pacificamente esse conflito. Os caras estão matando todo mundo aqui, o que nós vamos fazer? Vamos metralhar todo mundo. Por quê? Porque a gente também não vai ficar pacífico aguardando. Então a ideia da solução pacífica é, enquanto existe a possibilidade, o Brasil vai tentar sempre negociar. Mas não significa que numa agressão armada ele não vá poder declarar a guerra, tá? Não intervenção. Qual que é a ideia? A gente também não se mete no conflito dos outros. Como assim, pro? Tá com problema político lá? Teu, filhão. Se vira. O Brasil não fica se metendo, se intrometendo nas questões políticas, nas questões econômicas, nas questões gerenciais de cada país. Ele não intervém. E aqui eu não estou falando só intervenção no sentido de exército, militar, guerra. O Brasil não intervém politicamente, economicamente. É o Brasil que fica lá. Você quer me ajuda? A gente pode conversar, mas ele não vai se intrometer nas questões dos outros estados. Esse princípio aqui, ele também não é absoluto. Isso porque a doutrina e todo mundo vai dizer que existe a possibilidade de intervenção do Brasil para fins de caráter humanitário. E a gente sabe muito bem disso. O Brasil no Haiti, ele realiza a intervenção. Só que essa intervenção é para fins humanitários. Então, qual que é a regra? O Brasil intervém? Não, o Brasil não intervém. O Brasil ele fica lá sem se meter nas questões internas dos países. Mas ele pode realizar a intervenção de uma forma completamente excepcional, justamente porque não é a regra, para fins de caráter aqui humanitário. Muito bonito. Ainda temos esse outro princípio, que é o repúdio ao terrorismo e ao racismo. E aqui, né, gente, um pouco de decorebinha. O repúdio ao terrorismo e ao racismo. Vem lá. É princípio nas relações internacionais o repúdio ao terrorismo e à tortura. Não é. Por quê? A gente até não gosta de tortura. Eu também não gosto de tortura, professor. Sim, mas ninguém está repudiando isso no âmbito internacional. O repúdio aqui previsto na Constituição de forma expressa é o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, cuidado com essa troca de crimes que pode acontecer na tua prova.
Esse repúdio ao terrorismo e ao racismo também tem um reflexo interno e um reflexo externo. O reflexo interno do repúdio ao terrorismo e ao racismo significa que o Estado brasileiro tem um dever de internalizar normas que criminalizem práticas de terrorismo e práticas de racismo. E a gente faz isso, existem crimes definindo essa situação. Então, internamente, o repúdio significa o Brasil vai criminalizar o comportamento do terrorismo e do racismo. Externamente, significa que ele não vai ficar fazendo relações diplomáticas internacionais com estados que promovem esse tipo de atitude. Imagine o Brasil fazendo um tratado internacional com comunidades terroristas, com organizações terroristas. Aí está errado, ele vai contra esse princípio que ele se comprometeu. Então, repúdio ao terrorismo e ao racismo internamente, cria normas aqui criminalizando essas condutas. Externamente, o Brasil não vai se relacionar com países, organizações internacionais que promovam o terrorismo e o racismo. Por fim aqui, independência nacional. Aqui, na verdade, nem precisava ter esse princípio aqui. Por quê? Porque quando a gente estudou lá nos fundamentos da República soberania, a gente viu que soberania ela tem tanto plano interno quanto externo. E a soberania externa é essa independência do Brasil, é essa independência nacional. Mas aqui a Constituição só está reforçando a ideia de que o Brasil é um país independente, é um reforço da sua soberania externa. E podemos dizer mais um pouco ainda, que a ideia da independência nacional seria também o respeito que o Brasil deve dar à independência dos outros estados. Tá? Então, a independência nacional, para nós, é apenas um reforço da nossa soberania externa, mas que também o Brasil respeita outros países. Ok? Vamos ver mais alguns princípios. Nosso próximo princípio fundamental aqui é a autodeterminação dos povos, da nossa mnemônica, o azinho aqui. E o que é essa autodeterminação dos povos? É o respeito à própria independência do outro país, é o respeito à formação de um sistema político e de desenvolvimento. Então, quando o Brasil fala assim que ele respeita os outros países, ele reconhece que os povos podem se autodeterminar, que eles podem ter seu próprio sistema, sua própria cultura, sua própria forma de desenvolvimento. Ainda a gente tem coopera, né? Coopera igual, da nossa mnemônica. O coopera significa cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Aqui o Brasil mostra que ele não é um estado fechado, que ele estabelece aqui critérios de cooperação, de abertura, de integração com outros povos. Então ele está dizendo assim, a gente quer progredir aqui dentro, a gente quer se desenvolver, a gente é independente, reconhece a independência de vocês, mas a gente busca aqui a cooperação entre os povos visando o bem da humanidade. Coisa linda. Igual de igualdade entre os estados, porque eu vou um pouquinho além. Quando a Constituição fala igualdade entre os estados, ela está falando em uma igualdade jurídica. Essa igualdade não é uma igualdade material, uma igualdade efetiva entre os estados, porque os estados são diferentes entre eles. Então eu posso dizer que essa igualdade entre estados, que tem uma natureza jurídica, elas podem se manifestar de três formas de acordo com a doutrina. Em uma igualdade formal, em uma igualdade legislativa e uma igualdade política. Dentro, então, da ideia de igualdade entre o Estado, que tem natureza meramente jurídica, pode se desmembrar igualdade formal, legislativa e política. A igualdade formal é que eles devem ser julgados pelos órgãos judiciários de forma igualitária, aquela igualdade perante a lei, aquela igualdade de forma. A igualdade legislativa é que os estados eles só são obrigados a fazer aquilo que eles consentirem. Então eu não posso cobrar de um determinado estado que ele implemente um determinado direito humano se ele não é signatário desse tratado internacional. Então se o Brasil vai lá e assina, ó, assina essa convenção para proteger, sei lá, a mulher. Beleza. Então o Estado internacional, o organismo internacional pode cobrar do Brasil esse comprometimento. E daí aqui sim. Então a igualdade legislativa, ou seja, o tratamento entre os estados, é que eles podem ser responsabilizados, cobrados naquilo em que eles se comprometem. E a igualdade política? A igualdade política é o reconhecimento da própria existência dos países, da sua independência. Então, a igualdade entre os estados significa uma igualdade formal para os órgãos de jurisdição, uma igualdade legislativa, que eles só vão ser punidos, ou seja, igualmente por aquilo que eles consentirem, e uma igualdade política, de reconhecimento da existência desses países. Ok? E aí, do parágrafo único do artigo 4º, vai dizer que a República Federativa do Brasil deve buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, buscando a criação de uma comunidade latino-americana de nações. Aqui é a ideia de se criar uma supranacionalidade, uma comunidade internacional
voltada aqui entre os povos da América Latina. Exemplo dessa tentativa aqui brasileira é a participação do Brasil no Mercosul, por exemplo, tá? Então, mas é a ideia de se integrar pouco mais, não só economicamente, mas politicamente, socialmente e culturalmente, os povos da América Latina. Aqui também, quando vem, é bem literal e bem simples, ok? Vamos ver como é que isso aqui cai em prova? Vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: a garantia da dignidade da pessoa humana é um objetivo da República Federativa do Brasil e tem consolidado decisões judiciais para a efetivação de direitos fundamentais previstos na Constituição. Vamos lá. Garantia da dignidade da pessoa humana é um objetivo? Não. Quem que a gente viu que é objetivo? Pro. Construir, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos. Dignidade está lá no Sociedivaplu, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, errada essa questão, porque dignidade não é um objetivo, é um fundamento. O princípio da independência nacional conduz à igualdade material entre os estados, na medida em que na esfera econômica são iguais as condições existentes entre eles na ordem internacional. Em algum momento nessa aula eu falei de igualdade material entre os estados? Claro que não. Não tem como se assegurar uma igualdade material entre os países. A igualdade ela é meramente formal. A gente viu, a igualdade ela pode ser legislativa, uma igualdade política, mas igualdade material mesmo não tem como. Até porque o Brasil, ele pode se relacionar num plano internacional mais com um estado do que outro. E nem por isso ele viola a ideia de independência. Então ele reconhece, todo mundo é independente. Mas isso não significa que ele vai ter que tratar, então já que todo mundo é independente, todo mundo igualzinho. Ele pode se relacionar mais com o Uruguai, com o Paraguai, porque por causa aqui da região do Sul, mas não necessariamente se implica em negar a independência dos outros países, certo? Então por isso é errada, porque a independência nacional ela não conduz a essa igualdade material, mas apenas no reconhecimento formal de que os países são independentes. O princípio da não intervenção é absoluto, razão por que se deve respeitar a soberania de cada um no âmbito externo e porque nenhum Estado pode sofrer ingerências na condução de seus assuntos internos. O único erro dessa questão é falar absoluto. Isso porque, como a gente viu, o Brasil ele permite a intervenção para fins de caráter humanitário. Mas, como regra, se eu fosse conceituar a intervenção, eu posso dizer que a não intervenção é exatamente isso. O respeito à soberania de cada país e a não ingerência, ou seja, não se meter na condução de assuntos internos. Mas eu não posso afirmar que esse princípio seja um princípio absoluto, porque a gente viu que pode intervir para fins humanitários. Por isso, também errada essa. Em decorrência do princípio da defesa da paz e da resolução pacífica dos conflitos, o Brasil é proibido de participar de qualquer guerra externa, devendo se posicionar como país neutro em conflitos bélicos. O que a gente falou? Não é porque o Brasil é pacífico e tal, que a gente não vai participar de nada. Não necessariamente o Brasil deve se posicionar como um país neutro, não. Tá? Então, não é proibido o Brasil participar de qualquer guerra externa. Pode sim. A integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com a finalidade de constituir uma comunidade latino-americana de nações, constitui um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Sim, constitui sim um princípio fundamental, está dentro do nosso tópico aqui, princípios fundamentais, e eu posso até complementar que, além de ser um princípio fundamental, é um princípio nas relações internacionais. Muito bem. Próximo lá. Princípios relativos à prestação positiva do Estado não figuram entre os princípios fundamentais constantes da Constituição. Claro que figuram. Lembra que quando a gente falou a respeito dos objetivos? Os objetivos da República eu disse que são o quê? Prestações positivas, normas programáticas que dizem para o Estado fazer alguma coisa. Então, esses princípios relativos à prestação positiva não estão entre os princípios fundamentais? Então, são. Inclusive, são os objetivos. Então, errada. Os objetivos da República Federativa do Brasil estão previstos expressamente em rol taxativo na Constituição. O que a gente viu? Que o rol é exemplificar
educativo. Não é taxativo. Eu posso ter outros objetivos. Em razão do princípio fundamental internacional da concessão de asilo político, toda pessoa vítima de perseguição, independentemente do seu motivo ou de sua natureza, tem direito de gozar asilo em outros estados ou países. É isso? O que a gente viu? Que não é independentemente do motivo ou da natureza, porque dependendo do crime que a pessoa comete, ela não vai ter direito ao asilo. Então, o direito ao asilo é o direito de ter, então, de gozar asilo no Estado, se a pessoa for vítima de uma perseguição? Sim, mas isso não se aplica a toda e qualquer perseguição, como diz a questão. Tá? Então, por isso, errada. A concessão de asilo, ato de soberania, não obsta a posterior extradição do asilado. Falamos isso também. Então, ele pode ser, concedido asilo para o indivíduo, isso não significa que depois ele não possa ser extraditado. Isso pode acontecer. Lembrando que só não vai extraditar, vou até colocar aqui, ó, só não seria extraditado se o pedido da extradição fosse por um crime político ou de opinião. Tá? Mas está aqui no Brasil, está asilado, tem pedido de extradição, excepcionalmente às vezes pode acontecer dele ser extraditado. Ao implementar ações que visem reduzir as desigualdades sociais e regionais e garantir o desenvolvimento nacional, os governos põem em prática objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Com certeza, né? O que a gente viu lá? Que um dos objetivos da República é reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, quando o Brasil realiza ações políticas para reduzir essas desigualdades sociais e regionais, o que ele está fazendo? Colocando em prática objetivos da República Federativa do Brasil. Ok? Facinho, né? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.